Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira de Um Lugar ao Sol, a Erika verá mensagens da irmã no celular do Christian, quando ele lhe mostrar fotos da Ludmilla. Assim, ela ligará os pontos ao ouvir as suspeitas da Bárbara sobre a traição do marido e decidirá confrontar o farsante. A Erika deixará às claras suas desconfianças e afirmará para o Renato que ele precisa estar ciente de que a Stephanie é sua irmã e justamente por esse motivo sabe que ela não tem limite. A Erika afirmará que no momento que você dá a mão, ela quer o braço e ainda questionará diretamente se a Stephanie não está pedindo nada além para ele. A Erika ficará de olho na reação do Christian para pescar a confirmação da traição. E no vídeo de hoje veremos o Ronei se vingando da Stephanie. Também veremos a Noca exigindo os direitos da Tayane. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Um Lugar ao Sol, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou da atitude da Lara em contar para a Noca que a Tayane é neta dela? Ou acha que a Lara deveria manter segredo? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gosta da Erika na novela, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. O Christian vai desconversar de todas as formas, argumentando que a Stephanie não está se aproveitando de nada, mas sim que faz questão de ajudá-la no que precisar, porque presenciou a cena grotesca do Ronei. O Christian até afirmará que está preocupado com a integridade física da Stephanie e dirá que elas podem contar com ele para tudo. Porém, a Erika não vai se contentar com a fala do rapaz e decidirá confrontar diretamente a Stephanie, disposta a jogar verde para colher maduro. Será dessa forma que a Erika mais uma vez vai fazer tudo na trama. Ela vai descobrir a mentirada que a família Assunção vive mergulhada após descobrir o segredo sujo do Christian. Assim como a Joyce, a Stephanie vai secar os bolsos do executivo e uma grana bem alta ela vai exigir para ficar com o bico calado. Essa grana entrando fácil vai fazer a manicure se esquecer de voltar para a vida que tinha antes ao lado do Ronei. E a primeira coisa que a Erika perceberá é o anel que a irmã vai estar usando, idêntico ao da Bárbara. Como não é boba, a Erika estará atenta às desconfianças da Bárbara sobre uma suposta traição do falso Renato e fingirá saber do caso para a irmã. A Erika vai visitar a Stephanie e não vai deixar passar despercebida essa evolução repentina da irmã. A Erika perceberá que a Stephanie está ostentando um dinheiro que não é seu, mas de início a Stephanie até vai conseguir enrolar a Erika, dizendo que as coisas eram do antigo proprietário do apartamento. O grande problema é que a Erika perceberá na hora que é o mesmo anel da Bárbara. Assim, a mentira vai ficar insustentável e a Erika colocará a irmã contra a parede. Argumentando com a Stephanie que chega e que não admite que ela esteja se metendo em outra roubada às custas do Renato. A Erika argumentará que a irmã vai ter que admitir que está tendo um caso com o Renato, porque o próprio já confirmou esse fato. Tanto é que flagrou uma mensagem dela no celular do rapaz. A Erika perguntará diretamente de onde é que está saindo tanto dinheiro para Stephanie manter essas coisas boas que anda vendo brotar ali dentro daquele apartamento. A Stephanie vai engolir seco e antes que possa pensar numa mentira para não revelar a verdade para Erika
e, consequentemente, desperdiçar essa fonte de grana que achou, a personal será mais ligeira. A Érica ameaçará colocar a irmã para fora do apartamento sem levar nada do que ela tem lá, caso não abra o jogo de maneira definitiva. Será assim que a Stephanie, preocupada em ter que voltar a viver no inferno que vivia com o Roney, vai apostar em contar a verdade para a irmã e esperar que ela guarde o segredo. A Stephanie vai começar mostrando para Érica o áudio deixado pela Joy. Ela vai explicar que não entrou em detalhes com o Christian, mas que passou a mostrar aquele áudio para o ricaço para que ele começasse a dar dinheiro que ela quisesse, para manter o bico calado. A Érica vai ficar chocada com a história e dirá que é impressionante como ninguém salva naquela família, porque até o genro, que o Santiago tanto gosta e elogia, esconde uma história cabeluda dessas. A Érica se lamentará pelo marido e afirmará que está com muita dó do Santiago, que vivia cercado de pessoas interesseiras falsas e mesquinhas. Após desabafar, a Érica vai ficar bastante furiosa e preocupada com o que pode acontecer com Santiago caso ele descubra essa farsa. Além disso, ela se preocupará também com as reais intenções do Christian ter assumido a vida do irmão e se isso pode representar um risco para o Santiago no futuro. A partir daí, a Érica vai ficar com o pé atrás em relação ao Christian e começará a investigar tudo o que aconteceu com tal irmão gêmeo que assumiu a vida do outro. Será durante suas investigações que a Érica vai descobrir que o Renato perdeu a vida exatamente no dia em que conheceu o Christian, porque daí veio a oportunidade do usurpador assumir a vida do irmão. A Érica descobrirá tudo ao investigar cada ponta solta dessa história, e será assim que a Érica vai desmascarar o farsante para toda a família Assunção. Ainda não se tem revelado em qual ocasião a personal vai revelar toda a verdade para a família do Santiago, mas o que já se sabe é que a Érica mais uma vez vai colocar as mentiras dessa família na mesa. Além disso, o Roney terá um desfecho trágico depois de se envolver com bandidos para tentar acabar com a Stephanie de uma vez por todas. Porém, antes que ele se dê mal, o Roney revelará um segredo que vai abalar absolutamente todos da trama. O Roney vai admitir que abandonou seus filhos do primeiro relacionamento e fugiu para não ter que arcar com suas responsabilidades. O Roney vai surtar cada vez mais pelo fato da ex-esposa não querer mais nada com ele e estar determinada, além de se separar, eliminá-lo definitivamente de sua vida. Inconformado com a separação e após flagrar a Stephanie com outro homem, o Roney decidirá dar um fim na própria ex-companheira, mesmo com toda a história que eles carregam juntos. Ele não será capaz de admitir que os dois viveram um casamento tóxico e falido, que já havia chegado ao fim. Assim, o Roney se envolverá com gente da barra pesada, sob a justificativa de que a Stephanie não ficará com ele e também com mais ninguém. O Roney começará uma pesquisa aprofundada a respeito de pessoas envolvidas no crime. Ele, então, acabará se recordando de que já havia precisado de serviços sujos durante seu primeiro relacionamento. Assim, ele ligará para uma traficante de bebês. Nesse momento, o público perceberá que o Roney é muito mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. A Suelen atenderá a ligação do Roney e logo em seguida irá para um encontro com ele em um local misterioso. Durante a conversa, a mulher comentará que há tempos os dois não se viam, mas que tinha certeza de que um dia o Roney precisaria novamente de seus serviços. Antes que o Roney possa dizer do que ele precisa, a Suelen questionará se ele deseja negociar mais algum bebê. O Roney engolirá seco e justificará que aquilo foi por pura necessidade e que jamais venderia seus filhos com uma mulher que amasse
para uma traficante. Entretanto, a Suelen cairá na gargalhada e mandará o Crápula contar essa historinha para outra, porque ambos são farinha do mesmo saco, ainda que o Roney não queira admitir. A Suelen ainda dirá que os filhos dele estão muito melhor sem esse pai horrível, que ela sabe que seria capaz de atrocidades. O Roney vai se exaltar, mandará ela calar a boca e exigirá que a mulher nunca mais toque nesse assunto outra vez. O bandido argumentará que o preço para ele não é problema e que vai pagar o que for necessário, mas que exige que esse transtorno seja apagado de vez. Assim, a Suelen entenderá no mesmo instante que o Roney quer eliminar alguém, mas ela acreditará se tratar de um inimigo e perguntará o nome dele. Entretanto, para surpresa da criminosa, o Roney irá ordenar que a Suelen dê um fim definitivo na Stephanie, sua ex-companheira, deixando a mulher bastante surpresa. E o rosto do Roney será focado para mostrar quanto ódio ele carrega dentro de si ao final da conversa. Ele estará realmente determinado a acabar com a vida da Stephanie e mostrará que seu ciúme e possessividade não têm limite. A Suelen explicará para o Roney que agora comanda uma quadrilha, mas que ainda assim existe um poderoso chefão, alguém que está acima dela e sua identidade é mantida em sigilo. A Suelen argumentará que essa pessoa jamais poderá ser colocada em evidência, porque isso acabaria com todo o esquema, já que mexeria com magnatas e diversas pessoas do alto escalão. Assim, a Suelen deixará claro que a única pessoa que cuidará de tudo será ela, porque absolutamente nada pode vazar. A mulher também afirmará que só vai fazer esse serviço para o Roney porque a venda dos bebês no passado lhe trouxe muito dinheiro e possibilitou para que ela entrasse para esse esquema criminoso tão lucrativo. O Roney não vai sequer rebater os argumentos dela e dirá que a única coisa que deseja é ter sua ordem atendida, independentemente de como será realizado o crime e por quem. A Suelen pedirá um prazo para o Roney para contatar um de seus subordinados e dirá que no próximo encontro ele deverá pagar a quantia de R$50 mil. O Roney concordará e irá para casa disposto a acabar com a vida da Stephanie, bem como de qualquer pessoa que tente impedi-lo. Na semana seguinte, a Suelen fará uma ligação para o Roney, marcando o encontro, e ele sairá correndo para encontrar a criminosa. O Roney entregará uma sacola cheia de dinheiro e a forma como ele obterá o dinheiro ficará sob sigilo. Entretanto, diante de tantas barbaridades, ficará claro que coisa boa o Crápula não aprontou. A Suelen ainda será esculachada pelo bandido, que a culpará pela demora na realização do crime encomendado contra Stephanie, deixando claro que não tem tempo a perder. A Suelen vai se irritar bastante com a ousadia do taxista e mandará ele baixar a bola, porque não manda em absolutamente nada. A Suelen ainda dirá que pode acabar com ele no momento que quiser, sendo que ninguém descobrirá em que buraco ele foi parar. A criminosa ainda vai rir na cara dele, ao argumentar que agora está mais fácil, porque mulher nenhuma aguenta permanecer casada com um lixo feito Roney. Depois da troca de ofensas entre os criminosos, o Roney exigirá apenas que a parte dela no acordo seja realizada, de maneira que a Stephanie parta dessa para melhor. Ele ainda mandará a Suelen fazer com que sua ex-esposa sofra bastante. Nesse instante, a Suelen terá uma ideia para não envolver um de seus subordinados nessa história e sugerirá que o próprio Roney faça o serviço sujo, garantindo que dará cobertura para ele durante toda a ação. Sem pensar duas vezes, o Crápula aceitará, acreditando que essa será a chance de fazer a Stephanie voltar para ele, nem que seja por medo. Entretanto, o Roney estará sendo vítima de uma armação da Suelen, porque ela não vai querer correr o risco de ser denunciada por seus crimes.
A Suelen chegará à conclusão de que o Ronei é a única pessoa que sobrou que ainda sabe de seu passado e que deixá-lo vivo é um risco muito grande. A Suelen fingirá que vai ajudar o Ronei a acabar de vez com a Stephanie, quando na verdade ela estará disposta a dar um fim no Crápula para livrar o próprio pescoço. Entretanto, diante do prazo longo que ele receberá da criminosa para realizar o serviço sujo, o Ronei decidirá fazer tudo com as próprias mãos, sem o apoio dela. O Crápula baterá na porta do apartamento em que a Stephanie está hospedada, depois de ter seguido a mulher e o Renato. Sem sequer cogitar a possibilidade de se tratar do mau caráter, ela abrirá a porta na hora. A Stephanie acreditará que se trata do próprio Renato, querendo confrontá-la depois de ter admitido o caso que eles possuem para Bárbara, além de expor seu segredo. Entretanto, será o Ronei que rapidamente entrará no aparte, renderá a Stephanie, tapará a boca dela para que ela não grite, além de fazer várias ameaças contra a mulher e contra a família dela. O Ronei ainda dirá que vai fazer picadinho do amante almofadinha que ela arrumou, assim como da irmã safada que ela tem, acusando a Érica de ser a responsável pelo fim da relação dos dois. O Crápula arrastará a Stephanie para fora do local e sequestrará a mulher sem medo das consequências. O Ronei ficará mais violento ao ver o anel que ela ganhou do Christian e o arrancará do dedo dela. O criminoso ainda dirá que vai ensinar a Stephanie a ser fiel e uma boa esposa, exatamente como deveria ter sido para continuar com ele. Já no cativeiro, o Ronei dará uma violenta bofetada no rosto da manicure, que arregalará os olhos de dor, raiva e surpresa. Na cena, a Stephanie estará sendo mantida refém do Ronei, que a sequestrará para exigir que ela reate com ele. Para piorar a situação, o Ronei levará até uma cusparada no rosto dada pela Stephanie, que dirá que ele pode eliminá-la, mas que jamais vai permitir que ele encoste nela, pois tem nojo dele. A Stephanie será levada para um matagal completamente afastado da Zona Sul. Lá, ela será amarrada, amordaçada e jogada no chão. A certa altura, Stephanie retirará a mordaça e provocará o Crápula, argumentando que ele pode fazer o que quiser com ela, mas que jamais terá o prazer de encostar nela outra vez, pois encontrou alguém muito melhor que ele. Transtornado, o Ronei dirá que a Stephanie é uma qualquer, que não lhe merece, e ainda humilhará a mulher, dizendo que ela não vale um tostão furado. Porém, o Ronei afirmará que vai reivindicar o que é dele por direito, dando a entender que fará muito mal a ela, se aproveitando da ex-mulher. Ao perceber o pavor estampado na cara da Stephanie, o Crápula perguntará se por acaso agora a ex-esposa exigente está com medo. Para sair por cima da carne seca, a Stephanie jogará na cara do Ronei que dessa vez o jogo virou, porque em breve haverão muitas pessoas indo atrás dela para resgatá-la, sendo que o Ronei estará ferrado de vez se encostar um dedo nela. Entretanto, o Ronei não se sentirá acuado, e esse será um estímulo para que ele revele que pretende acabar com a raça dela depois de se aproveitar. O Ronei também vai gargalhar e questionará se valeu a pena todo o trabalho que a Stephanie teve arrumando um macho rico para bancá-la, destacando que venderá aquele anelzinho para fugir do estado. A Stephanie vai justificar que apenas está apreensiva, mas que não tem medo do Ronei, enquanto o vilão jogará na cara da ex-esposa que ela disfarça muito mal com essa cara de pavor gritante. É aí que a Stephanie afirmará que ele está completamente enganado, porque não é pavor que está sentindo, mas sim pena, muita pena do Ronei, porque vai mofar atrás das grades. Nesse momento, o Ronei dará uma risada e será irônico, afirmando que é a Stephanie quem está em suas mãos, amarrada e sob a ameaça de ir para a terra do pé junto, não havendo o menor sentido em justificar que tem pena dele.
O Ronei chamará a Stephanie de infeliz, tratando de perguntar se por acaso ela teve uma súbita privação dos sentidos ou se é burrice mesmo. Já a Stephanie responderá que nem uma coisa nem outra, pois sente pena do Ronei, já que sabe exatamente como essa história termina, e não é com o falecimento dela. O Ronei dirá que nesse caso eles estão de acordo, pois será a Erika e o falso Renato que também partirão dessa para melhor, ao lado da própria Stephanie, de mãos dadas, já que ele pretende dar cabo de todos eles. Assim, o Ronei afirmará que será exatamente assim que a história termina, mas não sem antes mandar a Stephanie para o inferno, para fazer companhia para o Almofadinha. O público ficará chocado com a agressividade do Ronei e torcerá para que o vilão tenha um desfecho trágico para pagar por suas maldades. Em seguida, ele dará uma bofetada violenta no rosto da Stephanie, que se arregalará toda. Assim, o Ronei dirá que agora o espetáculo vai começar. Ele abrirá a braguilha da calça e afirmará que agora a Stephanie aprenderá uma lição que nunca mais vai se esquecer, nem mesmo quando for pro além. A Stephanie começará a gritar e tentará se desvencilhar do crápula, mas infelizmente não será possível. A cena será cortada para o entorno do matagal, enquanto os gritos de pavor, desespero e dor da Stephanie serão ouvidos. Logo em seguida, haverá um estampido de tiro e o desfecho da manicure ficará suspenso até o capítulo seguinte. O Ronei apontará uma arma para a cabeça da Stephanie antes e vai gargalhar, afirmando que esperou muito tempo por esse momento, mas que finalmente conseguirá exatamente o que quer. Além disso, a Noca entrará como um furacão na vida do Jerônimo e exigirá que o primogênito reconheça a Tayane como filha. A cozinheira deixará claro para o herdeiro que lutará pelos direitos da neta bastarda que nunca recebeu o sobrenome nem sequer a ajuda do pai. A Noca não só irá atrás da neta, como também procurará pelo Jerônimo. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!